Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Fernanda Medeiros, aqui do UniCeub. Estamos juntos hoje para a palestra sobre soft power de países asiáticos, que eu sei que é um tema muito em voga, que interessa a muita gente. Estamos na 19ª Semana de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. O nosso tema principal é o mundo não ocidental e como nós conseguimos abordar as mais diversas perspectivas sobre teorias do campo das relações internacionais, da África, do Oriente Médio, do Brasil e da Ásia. Vocês podem deixar perguntas aí na caixa de comentários da live no YouTube, que o diretório acadêmico vai recolher e passar para a gente. Nós vamos responder as perguntas que couberem no tempo que nós temos para a palestra. A gente tem hoje conosco o professor Paulo Menechelli Filho, que é doutorando e mestre em Relações Internacionais pela UNB, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, trabalhou como assessor para assuntos internacionais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e como consultor do Ministério de Cultura do Brasil, num projeto visando a internacionalização da cultura brasileira. Ele é membro do Centro de Estudos Globais, do Grupo de Estudos Ásia-América Latina da UNB e da Rede Brasileira de Estudos da China e pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos conosco também o conselheiro Choi Won-sek, formado na Universidade da Coreia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, com especialização em literatura espanhola e direito internacional. Ele começou a trabalhar no Ministério das Relações Internacionais da Coreia em 2001, atuou na Malásia e na República Dominicana de 2007 a 2011, trabalhou na Missão Permanente da República da Coreia junto às Nações Unidas em Nova York de 2013 a 2016 e em Genebra de 2018 a 2020. Entre esses dois períodos também foi diretor de Direitos Humanos e Assuntos Sociais do Ministério das Relações Exteriores da Coreia e desde agosto passado ele atua no Brasil como conselheiro responsável por assuntos políticos na Embaixada da República da Coreia no Brasil. Eu agradeço a presença dos dois professores, agradeço por terem aceitado o convite de participar dessa conversa tão importante e parabenizo também o diretório acadêmico de Relações Internacionais do UniCeub pelo conceito dessa Semana de Relações Internacionais, que está sendo absolutamente fantástica. E assim eu passo a palavra ao professor Paulo. Antes disso, uma pequena intervenção. Eu, em alguns momentos, vou mudar para o idioma inglês, para que o senhor Choi consiga participar melhor da nossa conversa. Professor Paulo, então, por favor. Boa noite, obrigado, professora. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz, muito honrado mesmo pelo convite. Essa semana está incrível, eu consegui acompanhar várias apresentações ao longo desses dias. Estava assistindo agora a anterior, até o momento que eu precisei vir para cá correndo. E a professora Daniela é a minha orientadora na UNB, então estava sendo uma honra estar no mesmo evento que ela já para começar. E então tratar de temas tão relevantes como os escolhidos para essa semana é um prazer imenso mesmo. Obrigado pelo convite para o diretório acadêmico e vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu quero falar breve, eu quero falar em 20 minutos, fazer uma apresentação para vocês sobre o soft power da China. Eu vou até dividir aqui a tela para a gente começar essa conversa, porque eu estou super curioso para ouvir vocês. Me disseram que é um tema que está todo mundo querendo saber mais, e estou bastante interessado também de conhecer um pouco mais sobre o soft power da Coreia. Tem muita gente me perguntando nos últimos tempos, o K-pop está muito forte, os K-dramas e tal, então eu também quero ouvir mais do que falar hoje. De todo modo, vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo bem? Ótimo, então tá. Eu não vejo ninguém mais, agora eu só vejo a minha tela, então qualquer coisa vocês falem aí no microfone que eu paro, tá, gente? Vou falar então sobre o soft power da China. Vou falar um pouco de definições, objetivos desse soft power e os instrumentos e potenciais resultados. Então, por que eu acho interessante a gente estudar o soft power da China? Porque não sou só eu falando, são os próprios dirigentes chineses afirmando a relevância do tema. Então está aqui uma fala do Hu Jintao, então presidente da China, no 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da China,
em 2007, falando que na presente era a cultura tem se tornado cada vez mais uma importante fonte de coesão e criatividade nacional e um fator de crescente relevância na competição pelo poder nacional abrangente. 10 anos depois, está o Xi Jinping no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista, em 2017, falando, vamos ampliar a China, né? Vamos ampliar nossa capacidade de participar na comunicação internacional, de modo a contar bem as histórias chinesas, de apresentar uma visão panorâmica, multidimensional e verdadeira da China e aumentar o soft power cultural do nosso país. Então, os próprios dirigentes chineses, os líderes governamentais da China estão mostrando a importância desse tema, por isso que eu sempre destaco que a gente não pode deixar de analisar essa vertente da política externa chinesa. Mas o que é o soft power? Bom, vocês são, em maioria, estudantes de relações internacionais, provavelmente até sabem, mas eu acho sempre relevante trazer de novo a parte teórica, porque a gente lê muitas coisas falando sobre soft power na imprensa, esse tema voltou muito a estar presente na mídia e tal, e nem sempre com uma clareza teórica muito consistente. Então eu acho relevante destacar isso aqui. O conceito de soft power foi criado no final da década de 80, foi publicado um livro em 1990 pelo Joseph Nye, que é um professor de Harvard, e ele distingue o soft power. O soft power, ele se opõe ao hard power. Então, hard power seria, na definição do Nye, o poder de coagir as outras pessoas ou os outros países a fazer o que você quer, por meio do exército e do dinheiro. Então, você pode forçar, ameaçar um país ou invadir um país para ele fazer o que você quer, ou você pode comprar esse apoio por meio de empréstimos com condicionalidades e tudo mais. Esse é o hard power. O soft power, por outro lado, ele é o poder de convencimento. Você convence outros países a fazer o que você quer, por quê? Pela sua cultura. Então os países veem a sua cultura como desejável, como elas querem seguir o seu exemplo porque elas querem ser como você, elas querem seguir o exemplo do American Way of Life e tudo mais. Por causa dos valores políticos, então os países olham a democracia dos Estados Unidos e veem a questão da liberdade e falam, a gente quer ser desse jeito, então vamos seguir o que eles estão fazendo. E pelas políticas externas, quando elas são vistas como legítimas. Então os Estados Unidos fazem alguma coisa, ele estava falando eminentemente dos Estados Unidos, o Joseph Nye, naquele momento. Os Estados Unidos fazem alguma intervenção internacional e todos os países acompanham e seguem porque julgam elas como legítimas. E na China, como se dá isso? Tem bastante coisa escrita sobre soft power chinês, já tem traduções dos livros do Nye. O livro do Nye, lançado em 1990, foi traduzido para o chinês, para o mandarim, logo no começo da década de 90, então tem muita publicação lá. Eu joguei, até a minha dissertação de mestrado fala sobre isso, é só procurar no repositório da UNB, depois eu posso deixar para vocês, se tiverem interesse, mas eu trouxe aqui 2 publicações recentes bem interessantes que falam justamente desses conceitos. O livro da esquerda é um livro de um acadêmico chinês, que é o Guangzhou Zhang, e ele fala desse soft power cultural, como o Xi Jinping tratou ali da cultura, né? Ele fala de soft power cultural, diferente do conceito do Nye. E ele justamente coloca esse cultural no conceito, porque ele diz que na China, o conceito de cultura é mais amplo do que o conceito do Nye. O conceito do Nye, ele diz, o Guangzhou, que o conceito do Nye de cultura é muito estreito, porque não existiriam nem políticas externas, nem valores políticos, se não fosse a cultura. Então a cultura é o coração e a alma do soft power da China, é o que ele diz aqui. Ele faz uma história que é bem interessante desse conceito. O livro da direita foi publicado esse ano, em 2020, por isso eu quis trazer para vocês, porque eles são 3 professores, 3 professores e uma professora, que o Stanley Rosen e a Ying Zhu, eles são da Universidade de Southern California, e o Kingsley Edney é da Universidade uma universidade do Reino Unido, e eles editaram esses livros que faz tanto um apanhado histórico e conceitual do termo, como analisa cada um dos elementos, por exemplo, como se faz a implementação desse soft power por meio do cinema, por meio dos institutos Confucio, veículos de mídia, a diáspora, o papel da diáspora nessa difusão do soft power e tudo mais. Então, para quem quiser se aprofundar nesse tema, são dois livros que vale a pena começar por eles aí.
Eu vou falar justamente disso, eu vou falar dos instrumentos por meio dos quais a China implementa ou tenta implementar esse soft power. São vários, dá para ir para muitas direções diferentes. Dá para pensar na culinária, dá para pensar em games. Eu foquei a minha pesquisa em 3 elementos principais, que são os institutos Confúcio, o cinema e a mídia. Eu vou começar pelos institutos Confúcio. Eu vou fazer, gente, de verdade, vocês percebam que eu estou falando um pouco rápido, eu quero fazer uma apresentação bem ampla mesmo, um sobrevoo sobre o tema. O que vocês quiserem aprofundar, depois me perguntam, eu falarei com o maior prazer, mas eu acho legal aproveitar esse tempo para a gente fazer uma visão geral do tema. Então, Institutos Confúcio. Adoro essa imagem de cima da esquerda, porque não só é um panda e um arco-íris, não dá para ser mais fofo, mais soft do que isso. Os Institutos Confúcio, ou uma tentativa pelo menos, né? Os Institutos Confúcio, eles abrem a primeira unidade em 2004, justamente, por coincidência, em Seul, na Coreia do Sul, e de 2004 para cá eles já têm 500 Institutos Confúcio, que são criados dentro de universidades. Então, a universidade chinesa faz uma parceria com uma universidade do país que recebe, e com o centro, o quartel-general, que se chama, né, o headquarters dos Institutos Confúcio, que era Ramban, está mudando para uma ONG. Então é uma relação trilateral entre uma universidade chinesa, uma universidade brasileira, no caso aqui de Brasília tem na UNB, então uma universidade chinesa, a UNB, e esse centro que organiza a questão de materiais, de professores e tudo mais. Então são 500 Institutos Confúcio, que são das universidades, como eu disse, e mais de 1.000 salas de aula Confúcio, que são criadas fora das universidades, originalmente pensadas para ensinar crianças e jovens, mas que tem formatos variáveis. Por exemplo, no Brasil são 3 salas de aula Confúcio, e nenhuma é justamente para crianças e jovens, mas elas são para a comunidade, fora da universidade e tudo mais. Percebam então que são mais de 1.500 institutos, contando as salas e os institutos Confúcio. Só a Aliança Francesa, o modelo é esse, né? O modelo é da Aliança Francesa, do Goethe Instituto, do Cervantes. Mas só a Aliança Francesa tem mais de 1.000 instituições, só que a Aliança Francesa tem mais de 120 anos, enquanto os Institutos Confúcio têm 16 anos. E os Institutos Confúcio estão presentes em mais de 134 países do mundo. Só a Aliança Francesa e o British Council estão presentes nessa quantidade de países. Só que a Aliança Francesa, de novo, 120 anos, o British Council, 80 anos, o Instituto Confúcio, 16 anos, o que mostra que é impressionante mesmo esse crescimento. Na América Latina, eles estão presentes em 15 dos 21 países, grosso modo, que a gente considera aí da América Latina, atendendo mais de 50 mil alunos. Há também, justamente como marca dessa importância da América Latina, um centro regional de Instituto Confúcio para a América Latina, para servir de ponte e tudo mais. Então, como eu disse, são 11 Institutos Confúcio no Brasil. O último foi inaugurado no ano passado na Universidade Federal de Goiás, com foco em medicina tradicional chinesa, bem interessante, e são 3 salas de aula Confúcio. Aqui são algumas das atividades. Então, comemoração do Dia do Instituto Confúcio, apresentação de teatro, festival de artes, poesia, enfim, são algumas das atividades só para vocês terem ideia. Se tiverem curiosidade sobre o tema, depois a gente pode falar mais. Vou falar rapidamente agora sobre os veículos de mídia. Trouxe alguns para vocês, tem outros, mas aqui são talvez os principais, os mais notáveis. O primeiro, eu vou falar do meio, ali tem a Xinhua News Agency. Então a Xinhua, ela tem hoje em dia, ela tem mais de 180 escritórios internacionais. Então ela tem uma presença internacional muito grande, e ela publica em 6 idiomas, inclusive em português. Então, assim, há uma capilaridade muito grande da Xinhua. A CGTN, que é a de cima, que é a China Global Television Network, ela transmite em 4 idiomas, não transmite em português ainda, mas ela alcança um público, para vocês terem uma ideia, de 1,4 bilhão de pessoas. Então ela é a maior transmissora de televisão do mundo. Lembrando, claro, que a população da China é muito grande também, né? Mas mesmo o alcance mundial dela é bem amplo também. Embaixo, China Radio International também transmite em mais de 50 idiomas. Então, assim, desde o começo dela, ela tinha uma vocação internacional muito grande. Ela transmite em português, por exemplo, e ela é considerada a 2ª maior rádio do mundo, atrás justamente da BBC. Do lado esquerdo eu coloquei 2 jornais, o China Daily e o Global Times, que são alguns
são dois de uma plétora que existe de publicações na China. Então, só para vocês terem ideia. Talvez, enquanto eu falo esses nomes, vocês pensem, bom, eu não conheço nenhum desses. Pois é, mas vocês vão passar a conhecer cada vez mais, porque no ano passado, por ocasião da cúpula dos BRICS, foram assinados 3 acordos de cooperação entre o China Media Group, que é um conglomerado de vários desses veículos, com o Grupo Bandeirantes, um contrato que previa produção conjunta e compartilhamento de conteúdo entre os países, né, entre o Brasil e China. No dia seguinte foi firmado um acordo entre o China Media Group e a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, também produção conjunta, transmissão cooperativa, formação de pessoal, intercâmbio tecnológico. No dia seguinte foi assinado um acordo entre o China Media Group e o Grupo Globo, prevendo cooperação em cinema, tecnologia, televisão, esportes, entretenimento, 5G. Então, assim, é uma cooperação muito ampla. E eu trouxe aqui alguns dados só para vocês verem o tamanho do que é o China Media Group. Então, eles operam mais de 47 canais de televisão, 6 idiomas, 162 países, 44 idiomas de rádio, 17 frequências, então, assim, 20 periódicos. Ele é considerado o principal organismo de mídia do mundo em escalas de operação. Então, para vocês terem dimensão desses esforços, e a gente tende a ouvir cada vez mais falar dessas iniciativas. Eu vou terminar falando do cinema, deixei um pouco mais de tempo, porque é o tema que eu pesquiso mais, meu doutorado é sobre isso, está sendo sobre isso, e eu gosto muito do cinema, então eu vou perder um pouco mais de tempo. Eu coloquei nessa tela inicial alguns dessas modalidades de esforços que a China tem tentado fazer. Então tem um pouco de filme norte-americano, que trata a China de um jeito favorável, ou não fala mais mal da China, tem um pouco de coprodução, e tem um pouco de filmes chineses, com projeção global. Então eu vou começar falando justamente das coproduções. Por que se faz coprodução na China? Porque a China é um mercado fechado. Desde 2001, com a entrada da China na OMC, ela vem abrindo o seu mercado de cinema, mas ainda não é tão aberto. E ela tem uma cota que limita filmes que entram dividindo receita de bilheteria a 34 filmes por ano. Para desviar dessa cota, um dos caminhos é justamente fazer uma coprodução com a China. Nessas coproduções se investe, mas tem que ter investimento dos dois países, tem que ter elenco dos dois países, tem que ter o filme ser falado um tanto em chinês e tudo mais, em mandarim. Um dos primeiros grandes exemplos de coprodução foi A Grande Muralha. Não sei se vocês viram, foi um filme que teve uma expectativa muito grande, ele teve uma receita, né, um budget muito grande, vou falar os dados daqui a pouquinho, e o Matt Damon, Pedro Pascal, o William Dafoe, um elenco ocidental muito grande. A atriz chinesa é muito famosa dentro da China, e se esperava, aqui uma matéria Diplomat, por exemplo, falando que a China pretende conquistar o mundo pelo cinema e tal. O filme não foi muito bem recebido pela crítica, também não muito bem pelo público, e levou até uma descrença nesse próprio modelo de coproduções. O filme custou aí 171 milhões de dólares para ser feito e teve um prejuízo de 75 milhões de dólares. Se esperava, inclusive, que houvesse uma desaceleração nesse formato de coproduções, mas logo no ano seguinte, 2018, teve o Mega Tubarão, em português, né? Em inglês The Meg, que foi um filme que fez um grande sucesso de público. E aí, então, justamente, talvez esse seja um caminho a seguir, que são produções mais desses de filme de verão, de filme de pipoca, dependendo de como a gente queira chamar, que pode fazer, sim, um sucesso fugindo de temas mais polêmicos, talvez. Um outro caminho, inclusive, falando dessas colaborações, são justamente as animações. A primeira animação coproduzida entre China e Estados Unidos foi Kung Fu Panda 3, de 2016. Foi um sucesso tremendo. Foi, inclusive, criada uma joint venture para coproduzir esse filme, que era a Oriental DreamWorks. Então, a DreamWorks já era a produtora do Kung Fu Panda, se fez uma Oriental DreamWorks para produzir o Kung Fu Panda 3, foi um sucesso e tal. Então se viu que de repente esse caminho é um bom caminho a seguir. O ano passado, 2019, a gente teve o Abominável, que foi uma animação da Pearl Studios, que é a continuação dessa DreamWorks Oriental, né? A China comprou toda ela não é mais uma joint venture, é só chinesa e chama Pearl Studios. Então foi uma colaboração da Pearl com a DreamWorks e se fez esse filme, que teve uma certa polêmica por causa do mapa. Se vocês souberem ou quiserem saber mais, a gente pode falar disso. E do lado esquerdo eu coloquei o PAL, que é uma animação da Disney, da Pixar, não é uma coprodução,
ganhou inclusive o Oscar de melhor curta de animação, mas que traz temas chineses, justamente porque a Disney tem um projeto de cooperação antigo, inclusive com o Ministério da Cultura da China, para produzir filmes visando o mercado global e tal. A gente vai falar mais disso na sequência. O terceiro elemento, o segundo elemento, desculpa, então o primeiro são essas coproduções, o segundo elemento são justamente os filmes de Hollywood que têm sido feitos cada vez mais visando o mercado chinês. Esse livro é incrível da Dani Cocas, eu recomendo sempre, e ela fala justamente de Hollywood Made in China, ela fala que as empresas chinesas estão comprando estúdios de Hollywood, além disso os filmes de Hollywood estão sendo cada vez mais feitos para atender um público chinês. Porque o mercado da China, desde 2016, a China é o país com maior quantidade de salas de cinema do mundo. Então, é o lugar onde tem maior crescimento de público de cinema e tudo mais. Isso leva a que se tenha cada vez menos vilões chineses. Essa matéria foi publicada em 2018 pelo New York Times, e ela começa assim: quando foi a última vez que você viu um vilão chinês? Se você não se lembra, isso talvez pode não ser uma surpresa. E conta a história de vários filmes que tiveram o roteiro alterado para não mostrar vilão chinês, não correndo assim o risco de ser vetado, da exibição no mercado chinês. Então, por exemplo, esse aqui é uma refilmagem, o Red Dawn, né, o Amanhecer Violento em português, tem uma primeira versão lá da década de 80, essa seria uma refilmagem em que um país invade os Estados Unidos. Quando começaram a refilmar em 2009, a China invadiria os Estados Unidos. Vazou uma versão do roteiro, a China reclamou em público, falou: gente, para que isso? Nós somos amigos, tal. Mudaram para não correr o risco de não entrar no mercado chinês, que é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo em bilheteria. Se mudou todo o roteiro e alteraram digitalmente cada uma das referências à China e colocaram a Coreia do Norte como invadindo os Estados Unidos, o que é bem curioso. Temos vários outros casos, o ancião do Doutor Estranho, que vira anciã, ele era do Himalaia, então Tibete, essa confusão, para não falar disso, ela vira uma mulher celta, o mandarim, que deixa de ser mandarim, a jaqueta do Tom Cruise, que foi alterada nessa continuação do Top Gun 2, a jaqueta do Tom Cruise trazia a bandeira do Japão de Taiwan, se tira a bandeira do Japão de Taiwan e colocam outros símbolos ali para evitar entrar nessa polêmica. Esse debate está tão quente que há 2 meses, a PEN America, que é uma organização que luta pela liberdade de expressão e tudo mais, fez esse relatório que chama Made in Hollywood Censor by Beijing, falando justamente dessas questões complicadas aí entre os estúdios que param de falar mal da China para agradar o público chinês e tudo mais. Aí temos o caso da Mulan, depois a gente pode falar mais isso, mas também foi muito criticado o jeito que a Disney tentou agradar o público chinês, não conseguiu também, de um jeito curioso, mas inclusive agradecendo o departamento lá de Xinjiang, tem toda uma questão polêmica e tudo mais. E a gente tem na esteira aí, em produção, um filme da Marvel que traria o primeiro super-herói chinês, que é o Shang-Chi, mas ninguém agora sabe muito bem como isso vai se desenrolar, porque Mulan foi um problema e tal. A última, eu já vou para concluir, é a vertente dos filmes chineses com tentativa de projeção global. Esse filme, O Lobo Guerreiro 2, ele foi o filme mais visto na história da China. Ele é de 2017. E ele foi considerado como o Rambo da China. Então, é um filme super patriótico. Aqui algumas notícias só de jornais que falam mais dessa questão de relações internacionais, da política externa chinesa. Então, ali a Foreign Policy embaixo falando que é um filme que é ultranacionalista, ali embaixo, ali em cima, Diplomat, falando que também é o seu novo Rambo, o Independent falando que secou mudanças na política externa chinesa. Não por acaso, essa postura mais agressiva dos diplomatas chineses foi nomeada de Wolf War Diplomacy, né? Então, diplomacia do lobo guerreiro e tal. Ele é um cara super patriótico, o filme, né? Muita bandeira da China. Aqui ele é o mastro da bandeira da China. Então tem muita bandeira da China, o que levou as pessoas a ficarem um pouco, olha que exagero, tal. Mas quem, como eu, foi criado em filmes norte-americanos, nada disso é novidade, né? Esse filme foi o mais visto, é o segundo mais visto da história da China. Ele é de 2019 e é uma animação que fez bastante sucesso, inclusive fora da China. Vale a pena conhecer. Mas o terceiro filme mais visto, que também é de 2019, foi o Terra Deriva, que, segundo a própria Dani Cocas, nessa matéria publicada na Washington Post, é Pequim tentando usar uma ficção científica para vender uma visão de futuro. Então é interessante ver essa questão da política externa com o cinema, né?
valoriza-se muito as arquiteturas chinesas. Então, aqui embaixo, a torre de Xangai, que mesmo no mundo destruído, ela sobrevive. Então, o pessoal falou, nossa, que exagero, a China querendo mostrar que ela é um colosso da arquitetura. Mas, de novo, quem viu filmes de Hollywood tem BuzzFeed inteiro brincando quantas vezes a Estátua da Liberdade sobreviveu ao fim do mundo e tal. Também se falou que é um filme muito patriótico, com exagero de bandeira e tal. De novo, quem viu muito filme de Hollywood, a NASA, aquela coisa toda. Eu quis mostrar isso para vocês para falar que, assim, se a gente não conhece ainda muito filme chinês, provavelmente a gente vai conhecer cada vez mais, porque a China tem um projeto de se tornar uma potência cinematográfica e, além disso, de expandir a presença na Netflix, por exemplo. Então, aqui são todos esses filmes que eu mencionei, o Lobo Guerreiro, Terra Deriva, o Sequestro do Mar Vermelho e mais um bem bonitinho que chama Pérolas do Mar, estão todos na Netflix. Então, é um projeto consciente de expansão mesmo. Aqui uma notícia para quem gosta de ficção científica, de Game of Thrones, por exemplo, tem uma trilogia de ficção científica da China, que é o Problema dos Três Corpos. Acabou de sair uma notícia em 1º de setembro, falando que os co-criadores da série Game of Thrones vão adaptar essa trilogia para a Netflix. Então, é isso. Cada vez mais a gente vai ver. Eu acho que é um tema que quem gosta de soft power, quem gosta de política externa, vale a pena ficar de olho. Eu deixei aqui meus contatos para quem quiser acompanhar esse tipo de notícia. Eu uso essas redes majoritariamente para publicar notícias desse tipo. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Deixa eu terminar aqui. Agradeço pela atenção de vocês, tentei me manter no tempo, passei 1 minuto, me desculpem, mas é isso, eu espero para a gente bater papo no final. Obrigado. Obrigada, professor Paulo. É muito, muito, muito interessante essa exposição, principalmente com os visuais, né, para a gente conseguir se situar. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Choi. Mr. Choi, please, if you could, you have the floor, please enlighten us. Boa noite, sou Ansel Choi, conselheiro da Embaixada da Coreia no Brasil. Muito obrigado pelo convite para participar deste evento online e também por me dar a oportunidade de compartilhar com vocês a política e atividades da Coreia para fortalecer seu soft power. Os meus especiais agradecimentos aos organizadores desse evento e também gostaria de transmitir minhas calorosas saudações à professora Fernanda Luiza Silva e ao professor Paulo Roberto. Fui enviado para o Brasil há menos de 3 meses, então meu português ainda não é bom, mas pratiquei bastante para esta apresentação e quero mostrar algumas vídeos interessantes esta noite. Minha apresentação será dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, vou falar sobre a política da Coreia para fortalecer seu soft power. A seguir, mostrarei a vocês as atividades que minha embaixada aqui no Brasil tem realizado para concretizar o que essa política pretende. Que imagens ou ideias vêm à mente de vocês quando pensam na Coreia? Samsung, LG, Hyundai, BTS, Blackpink ou o filme Parasita, Taekwondo, pode vir até a guerra da Coreia, ou talvez educação e TI. Seja o que for, o sentimento, a avaliação que vocês têm em relação à Coreia são muito importantes, porque vocês são extremamente importantes para a Coreia. A Coreia quer fazer amizade com vocês. Por quê? Para cooperarmos uns com os outros e também para nos ajudarmos. Então, o que é necessário para fazer amizade com alguém? Em primeiro lugar, atrair pessoas. Além disso, é preciso saber como essa pessoa é. Deve-se apoiá-la e também
fazerem juntos coisas de interesse comum. A política de soft power da Coreia é exatamente assim. Chamamos a atenção para a beleza da Coreia, em particular a sua rica cultura, para que as pessoas possam gostar da Coreia. Além disso, fornecemos informações para melhorar a compreensão sobre a Coreia. Às vezes, precisamos corrigir informações erradas sobre a Coreia também. Por fim, esperamos que a compreensão de vocês possa ser aprofundada na medida em que apoiam as políticas da Coreia. Resumindo, o propósito da diplomacia de soft power da Coreia é que vocês gostem da Coreia do fundo dos seus corações e nos apoiem por vontade própria. Chamamos esses três aspectos de diplomacia pública cultural, diplomacia pública do conhecimento e diplomacia pública de política, respectivamente. Por exemplo, a diplomacia pública cultural é apresentar as culturas atraentes da Coreia, como o K-pop, a comida coreana e as séries coreanas. Nesse ínterim, o objetivo da diplomacia pública é aumentar a consciência sobre a Coreia, sobre sua história, sua língua e sua experiência de desenvolvimento econômico. Além do que, se alguns livros escolares ou mídias descrevem a Coreia de maneira errada, nós os corrigimos para que reflitam sobre os fatos. Por fim, a política de diplomacia pública é aprofundar a compreensão das pessoas sobre a política da Coreia. Na Península Coreana, as relações com as Coreia do Norte ou questões globais como direitos humanos e meio ambiente. Não faz muito tempo que a Coreia se equipou com a estrutura e o orçamento necessários para realizar a sua diplomacia pública. Para ser franco, ainda há muito a ser feito. No entanto, estamos fazendo o nosso melhor com limitados recursos disponíveis para nós. O Escritório de Diplomacia Pública do Ministério das Relações Exteriores da Coreia é responsável pela diplomacia de soft power da Coreia. Seu orçamento anual é equivalente a 30 milhões de dólares americanos. Como estrutura legislativa, a Lei sobre Diplomacia Pública foi promulgada em 2016. Para implementar a lei, uma primeira estratégia sobre diplomacia pública foi elaborada para o período de 2017 a 2021. Graças a esse tipo de esforço, a classificação de soft power da Coreia foi pouco mais de 22º em 2016, para 19º em 2019. Para fortalecer o soft power, uma organização capaz e orçamento suficiente são obviamente importantes. No entanto, o que mais importa seria o conteúdo que sua diplomacia pública oferece. Como mencionei anteriormente, o conteúdo principal da diplomacia de soft power da Coreia é sua rica cultura que vai do tradicional ao contemporâneo. Além disso, em meio à pandemia da Covid-19, a chamada quarentena K, o sistema avançado da Coreia e as conquistas bem-sucedidas para lidar com as doenças infecciosas tornou-se um dos conteúdos mais importantes de nossa diplomacia de soft power. A autoridade de saúde coreana encarregada de lutar contra a pandemia está compartilhando ativamente seu know-how e experiência com suas contrapartidas em todo o mundo. Antes do surto de pandemia da Covid-19, a pandemia comum de compartilhar esses conteúdos era
organizar eventos como seminários. Além disso, as embaixadas coreanas em todo o mundo costumavam promover uma série de eventos culturais ao longo do ano, como concursos de K-pop e competições de taekwondo. No entanto, o mais importante, além disso, a pandemia em curso tornou os eventos presenciais tradicionais quase impossíveis. Nesse contexto, a Coreia aumentou significativamente suas atividades online. Os vídeos que vocês verão testemunham a rápida adaptação da diplomacia de soft power da Coreia. Antes de me voltar para exemplos concretos, gostaria de enfatizar uma coisa. No início, comparei a diplomacia pública da Coreia com fazer amigos, né? Apelando para sua atraente cultura, aprofundando a compreensão e obtendo apoio voluntário. Assim como a amizade não pode crescer em uma relação unilateral, a diplomacia pública não pode se realizar de forma unilateral. A este respeito, a Coreia concluiu acordos culturais com muitos países, incluindo o Brasil, e estabeleceu comissões culturais conjuntas para apresentar a cultura de cada um e melhorar o entendimento mútuo. Por assim dizer, a Coreia se esforça não apenas para apresentar sua cultura aos estrangeiros, para também para apresentar culturas estrangeiras aos coreanos. Como vocês podem ver na foto, o café, o samba do Brasil estão sendo apresentados aos coreanos. Agora, gostaria de compartilhar com vocês as atividades de minha embaixada como exemplos concretos da diplomacia pública da Coreia. Minha embaixada tem uma equipe específica encarregada da diplomacia pública. Como mencionei anteriormente, a minha embaixada fortaleceu significativamente suas atividades online para fazer melhor uso do ciberespaço e também para lidar com a situação da pandemia sem precedentes do coronavírus. Por exemplo, comemoramos nosso feriado nacional anual online este ano, o que teríamos feito offline sem a pandemia da Covid-19. Vamos ver como transformamos uma cerimônia, uma apresentação cultural e exposições em um conteúdo online. Um momento. O dia 3 de outubro,
é a data nacional da República da Coreia. Este dia é chamado de Gaechonjeol e comemora o dia de fundação do primeiro reinado da Coreia, em 2333 a.C. A fundação desse primeiro reinado tinha ideologia que criava bom espaço para benefício da humanidade. Coreia e Brasil vêm fortalecendo suas relações desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1959. No cenário internacional, os dois países têm cooperado mutuamente, defendendo o valor da abertura e do multilateralismo. Em termos econômicos, o comércio bilateral alcança anualmente 10 bilhões de dólares, tornando-se como importantes parceiros comerciais. Desejo muita saúde a todos. Obrigado. A história recente da Coreia é uma narrativa de desafios e grandes conquistas. País que soube reinventar-se em condições de grande adversidade, com a priorização de seu capital humano e investimento maciço em educação e inovação. As relações do Brasil com a Coreia apresentam afinidades históricas e vêm adquirindo crescente relevância com o afluxo de investimentos e de empresas coreanas para o Brasil, além de dinâmica parceria comercial. A presença de empresas como Hyundai, Samsung e LG em nosso cotidiano é provavelmente o sinal mais visível da crescente importância da Coreia para a nossa economia. Em comemoração à Data Nacional da República da Coreia, gostaria de transmitir, em nome do povo e do governo brasileiro, nossos mais sinceros votos de paz e prosperidade, bem como de contínuo aprofundamento dos laços de amizade que unem nossos povos. Obrigada, Kamsahamnida. Viva a Coreia, viva o Brasil.
modernidade. Um grande amigo, um país irmão, um grande aliado. Inovação. Um expoente na Ásia, mas traz exemplos de qualidade de vida, de educação, de sustentabilidade, acima de tudo com inovação e tecnologia que são exemplos para o mundo inteiro. É exemplar. Cultura. Um milagre. Está outro lado do mundo, mas cada vez mais perto do povo brasileiro. Is as strong as steel. O que acharam? O próximo vídeo é sobre a Semana Online da Coreia que minha embaixada organizou em julho para, durante uma semana, mostrar a Coreia. Vocês poderão ver como meu embaixador e meus colegas uniram forças na preparação para eventos de uma semana. Vamos assistir.
Até logo. Meu nome é Regina, trabalho aqui na Embaixada da Coreia no Departamento Econômico, mas hoje vou falar um pouquinho sobre culinária, porque tem um pé na cozinha, blá, 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 blá. Desculpa. Pode vir do final. Para a entrada dos estrangeiros. E... 어떡하죠? 긴장돼. 3, 2, 1, valendo! 안녕하세요. Olá, bem-vindo à residência. 다시. outra. Ok. Declaro aberto o K-pop Live Festival 2000 não. Também é? Festival. Festival English and then Portuguese again. I understand. Ok. Tá bom. Em uma universidade coreana e aplicar o GKS na mesma, fica mais fácil de ser aceita? Olha, pergunta complicada, hein? E essa é a última. Essa é a última, é a mais difícil, olha só. Um grande finale. Sim. Olha, eu não vejo impedimento. Repete só o finalzinho para mim, Rafaela, por Vamos favor. lá. Um momento. Levando em consideração o limite de tempo, a seguir mostrarei algumas fotos relacionadas a outras atividades que minha embaixada organizou recentemente. Um momento. Esta foto é sobre a campanha chamada Mantenha-se Forte, que minha embaixada empreendeu para enfatizar que a Coreia e o Brasil podem superar a atual pandemia juntos. Apresentamos nossos heróis e heroínas na história, uma pessoa por mês. Temos nomes coreanos para aqueles que os desejavam. Cerca de 1.500 pessoas participaram. Também publicamos algumas receitas da culinária coreana no YouTube com a ajuda da chefe que trabalha na residência do meu embaixador. Todas essas atividades podem ser encontradas no YouTube, Facebook e Twitter da minha embaixada. Inscrevam-se e curtam, por favor. Na verdade, a participação de brasileiros como vocês em nossas atividades nas mídias sociais é muito importante. Assim como o BTS tem o ARMY, minha embaixada tem os amigos da embaixada. Somos gratos a eles, pois contribuem muito para fortalecer ainda mais a amizade existente entre nossos países. Vamos assistir a vídeo da Hila, que adora a cultura coreana e adora apresentá-la aos brasileiros.
Oi, gente, me chamo Ila Romena, eu tenho 27 anos e moro em Natal, Rio Grande do Norte. Me considero uma amiga da Coreia porque há mais de 10 anos eu posso dizer que vivo um relacionamento sério com a cultura coreana. Consumo doramas, K-pop, filmes, estudo o idioma, participo de eventos, shows e principalmente busco compartilhar e fomentar nas pessoas o desejo de conhecer a cultura coreana. Vejo nesse projeto da Embaixada uma excelente oportunidade para promover de maneira mais eficaz essa cultura e posso dizer que estou completamente disponível para viver esse projeto em todos os seus aspectos. Embaixada, não deixa de conferir todo o conteúdo que eu produzi, o engajamento das pessoas ao meu redor, para deixar bem claro para vocês que de fato eu sou uma amiga da Coreia. Ok, por fim, gostaria de compartilhar com vocês um vídeo para apresentar a Seul, a capital da Coreia. Vocês verão algumas atrações turísticas enquanto ouvem pansori, uma música tradicional coreana. 범 내려온나 범이 내려온나 장님 깊은 골로 대한짐승이 내렸나 몸은 덜숭덜숭 꼬리는 잔뜩 핫팔이 넘고 위에 머리 흔들며 전동 같은 앞다리 봉화 같은 뒷발로 양기 찌어지고 새락 같은 발톱으로 잔디뿌리 왕모래를 차르르르르 그치며 주홍잎떡 벌리고 허리랑 하는 소리 하나니 묻어지고 땅이 툭 꺼진 한듯 차례 정신없이 목으로 움츠리고 가만히 엎졌다 범 내려온다 봄이 내려온다 송이 깊은 골로 한진생이 내려온다 누이 머리를 흔들며 향기 쭉 찢어지고 몸은 헐숭덜숭 꼬리는 잔뜩 범 내려온다 봄이 내려온다 송이 깊은 골로 한진생이 내려온다 누이 머리를 흔들며 향기 쭉 찢어지고 몸은 헐숭덜숭 꼬리는 잔뜩 범 내려온다 봄이 내려온다 Espero que a pandemia de Covid-19 termine em breve e que vocês possam visitar a Coreia em breve futuro, em um futuro próximo. Este é o final da minha apresentação. Obrigado, 감사합니다. Thank you, sir. This was an incredible glimpse into South Korean culture. What a guess. Sorry. We've had an amazing participation from the audience, but I select a few questions that I think will move our conversation in a more interesting way. First, for both our speakers, this is a question about Brazil, actually. When we see this ascension of Chinese and South Korean soft power, and we take them as reference, as a model, isn't Brazil the greatest Portuguese speaker country in the world, which has a high cultural diversity, missing its soft power potential due to the lack of planning of its culture and media exploitation, not investing in an institute? I would love to hear your input on this. Is Brazil missing the opportunity right now? If we could go, please, with Professor Paulo and then Mr. Choi. Professor Paulo, you can choose to answer in English or in Portuguese as you please. Amazing. Well, the answer, the question was in English, so I'll go in English. And even because I really like to know the perspective, Korean perspective about it. Well,
if it's missing soft power investments in Brazil, it's really hard to argue against that, because we don't. There is a really long debate about the creation, for instance, of an institute of Brazilian language, for instance. The name more broadly suggested would be Machado de Assis. There's a long debate about it, but until now we don't have it. But that's not the only way to invest in soft power. We just heard about South Korea, and South Korea has been investing in soft power at least since the end of the 90s, to have the degree of soft power they have now. So it's not something that you build from 1 year to another. It takes planning, it takes investments and so on. We used to have more investments in culture in Brazil. At the moment, we don't even have a Ministry of Culture in Brazil. So things became a bit more complicated. But yeah, that's an issue that we're gonna need to tackle sooner or later to have more soft power. We do have an index, international, interesting index of soft power called the Soft Power 30. It is established. It was created by Portland. That's a consultancy from London, and the University of Southern California, and they rank the 30 countries with more soft power. I don't remember now the position of South Korea, but Brazil is in 26th and China is in 27th. But that's an issue regarding democracy and other things in the Chinese case. But in the Brazilian case, we've been getting down in the index in the last few years. So that if that serves as a reference, we should look more closely. So thanks. But thanks for the question. It was an amazing question. Yeah, thank you. Mr. Choi, please. Thank you very much. To some extent, I agree that the potential of Brazil in terms of its soft power is not fully realized yet, because just before we start this webinar, I had opportunity to talk with both professors, and I confessed that I was really impressed and surprised when I came here 3 months ago, and when I found the real beauty of Brazil and Brasilia. I heard about when I was in other countries, even though I'm a career diplomat, the words or the images that I heard and had regarding Brazil is big country, football, samba, and coffee. But when I came here, I realized that it is much more than that. Besides this kind of cultural thing, I have to point out that Brazil is seen as a peace-loving country, and the country which advocates environmental protection and sustainability, and the well-educated the people. That's what I confirmed when I came here. I think, as Professor Paulo Roberto pointed out, if Brazilian government and people invest much more in the soft power policy and program, there is a huge potential. That's what I think. Thank you. Sir, I am going to make the next question in English as well, because it's for you, Mr. Choi, and I think this is what the people want. This is why they came here. We have been seeing some incredible representatives of the Korean culture speak about human rights and politics. Recently, BTS spoke at the UN.
Is mixing culture with politics an important trait to the Korean soft power? How do you feel about the impact of those voices? Thank you. Thank you very much for the excellent question. The one aspect of Korea's soft power policy is no intervention, with the culture, community. We respect the freedom of expression and opinion, and they can, express what they want to express, instead of, asking them to inspire, patriotism, or, use them for kind of, political agenda. In that sense, we don't want to, mix, politics and, culture, even pop culture. However, what I, found the BTS and their fan club army amazing is that they go beyond the, the relation between, themselves. Of course, it is very famous, well known that they care each other. I mean, the BTS care their, the fan club. They are not, arrogant, and they try to be interactive with their fan club. At the same time, the fan club, well, what I found amazing is that, for example, when there was the birthday of a member of BTS, the fan club in Korea, the army in Korea, they made a green park in commemoration of the birthday, and at the same time to contribute to mitigating the climate change. So instead of just being the follower of idols, they try to make the world better. So in that sense, I'm proud that BTS inspire young generation and the world to contribute to make the world better. Thank you. Thank you. Professor Paulo, if you don't mind, I'm going to keep the discussion in English so Mr. Choi can join us. This one's for you, Professor Paulo. In the past months, Mulan's lead actress, Liu Weifei, sorry if I spoke that incorrectly, has expressed support for the Hong Kong police, favoring repressing protests that have been taking place since last year. How does the international community react to this repressive positioning of Chinese citizens and public figures, which is increasingly showing its opinion? And to make that a little bit more complex for you, do you think that the state controlling Chinese media has been a factor that has hindered China's influence and culture spread in the world, and it's consequently increasing soft power? Great questions. Well, there's a lot of things. I was looking at the questions in YouTube, and someone else made a really good question that is related to that, saying about soft power is a Western concept, right? And was created by Joseph Nye, and Joseph Nye is still alive and really prolific still. And when he talks about China's soft power, he always said that he said repeatedly that the one thing that the government can do when regarding soft power is to get out of the way. The government should not get into soft power. At the end, you can, as Mr. Choi presented, you can invest in cultural capacities and this kind of things, but at the end, you cannot control the narrative. That's Joseph Nye's opinion. So, in that sense, he always said
Joseph Nye, he has a really important article in 2015 saying China's soft power deficit. And he says that China's will never be a soft power a country with a lot of soft power until the government get out of the way and unleash the potential of civil society. But the way things are now, we have few big, regarding media, as you asked, we have few big media outlets in China, the Chinese media outlets, and they are spreading globally. As I said, they are coming to Brazil, for instance, and they're spreading their influence in Brazil. We're going to see how they behave here in the narratives, and if public is interested in hearing and reading these kind of things. But it's one thing that's really different for other countries, this kind of control. But it is the way they do, and we need to analyze how people react to that, how people that receive this kind of information, how they react to that, to see the soft power dynamics going. Regarding Mulan, amazing question, and that's one thing. I didn't have the time to talk a lot about Mulan, but it's really interesting. I wrote an article that is not published, but because the whole dynamic is really interesting. First of all, Disney wanted to do a movie that will be well received in China to the Chinese audiences. So they cast a lot of Chinese talents there, or Chinese American talents there. And they trying to show a more Chinese narrative and so on. But then a few months or a few weeks before the film was released, the main actress did this statement, and a whole campaign of boycott Mulan started worldwide instantly. So that hindered the effort, and was for the beginning a PR problem for Disney, because they didn't know how to handle the situation, because they didn't want to meddle with this political issue that is Hong Kong and so on. We need to remember that Disney has parks in China, so the film industry is just a small part of the Disney business. So they didn't want to infuriate Chinese by talking about these problematic issues. So they stay quiet, and afterwards, in the end of the movie, there is a acknowledgement of the Xinjiang propaganda department, and we have all these issues regarding human rights violations in Xinjiang and so on. So people were like, why Disney is doing all that stuff? The whole issue is really interesting for us to try to understand the limits of these efforts, of soft power efforts by both countries, actually, because it's not that China is censoring Disney. No, on the contrary, it's Disney that by its own interest is trying to shape the movies to the Chinese market. So the whole dynamic is really interesting for a researcher, as in my case, perspective is really a good point to look at. But thank you very much for the questions. Thank you, Paulo. Mr. Choi, I will not put you in trouble asking you to comment on China relations. So I'm going to ask you about recently, one student put it, with the expansion of the Korean wave, she calls it, in recent years, has the relationship between South Korea and Brazil changed? And I will take this chance to put in another question. How is currently the relationship between South Korea and the US? What do you agree? What you do not agree? And I just realized I'm putting into a trouble situation anyway. Thank you. Okay.
if I understand correctly, the first question was regarding the relation between Korea and Brazil. You know, what good the influence, you know, did or have the Korean, you know, waves, you know, made so far. But but the second question regarding you asked about the relation between Korea and US and yes, the United States. Sorry. Okay. It's when I made a presentation, I used the term public diplomacy. It's a term that I intentionally used to make a contrast to compare between the traditional government to government diplomacy and the current contemporary people to people diplomacy. Even though I'm a career diplomat and I have the honor to represent in my country, but in the era of globalization, everyone, every country, every Korean represent Korea. We call them citizen diplomat. So we try to convince them that they have to behave well when they are in foreign countries, something like that. Also, we emphasize the importance of their role as a influencer in the era, the online digital era. So in that sense, the relation between bilateral relations between Korea, South Korea, and Brazil has been developing, but not to full the extent. That's a kind of shame for me, and I came here to touch the full potential of our synergy effect that we can make. For example, we are trying to promote the cooperation between Brazil's agriculture and Korea's IT technology. Like that, we can make synergy, and that's why, as I pointed out in my presentation, we want to make friends with Brazil. But when it comes to the K-pop, as I said, now the people, especially in a democratic country or society, including Brazil and Korea, people influence the decision of the government. So I believe those who like Korea can support the measures or the decisions of Brazilian government to favor Korea's position. But frankly speaking, it is not visible. We have to confess that it is not a immediate input and outcome relations, but that does not mean that we are wasting our money and resources. As time goes by, the people-to-people relations will become much more important than before. So the assets that Korean Wave made in terms of the good relations between Brazilians and Koreans, I think it will bear fruit someday soon. Regarding the United States, United States is Korea's the only and the most important ally, and we owe a lot to the country and the people of US. As you know, I just want to
point out some, general aspect, to save my career. And as you know, the current situation between South Korea and North Korea is something that very delicate, and we want to address this issue. I mean, the North Korean nuclear programs, and also the betterment of between the two Koreas. These should go in parallel. At the same time, the basis of our foreign policy is strong alliance with the United States, and also close cooperation with the international community. So we value the strong tie between South Korea and US. Thank you. Thank you. Now I have a question for both our speakers. I've been warned that this might be a little controversial. I hope not. The student says, a question for both speakers. What do you think about the ban of Chinese idols by many South Korean citizens, as they are against the flow of Chinese cultural diplomacy? From what I gather here is the banning of Chinese idols by South Koreans trying to stop this overflow of Chinese culture, if I understand the question correctly. Paulo, could you please? Yeah, of course. I was even reading, because there's a lot of really interesting questions. I was reading the chat here in the YouTube. The relationship, there's even another one, this topic with the missiles and missile system defense systems that was installed in South Korea in 2016. I don't remember exactly, but that precipitated a ban in some of the K-pop bands in China. So the relationship is kind of there has its ups and downs, and I'm not I don't research that so much, but because China is investing also in the C-pop, right? So all these kind of things that Korea is having success, like the K-dramas, China is doing this, the C-dramas also, and so the K-pop, the C-pop, and so on. So the relationship there is kind of, well, it's really hard to understand. But I don't know exactly what they're talking about, the question, what they're talking about, the ban from Korea side or from Chinese side. I couldn't understand. But what I do know is still problematic. BTS, for instance, was, I don't know if it's still banned, but it was banned for a couple of years at least from to go to China, and it is a huge market from them. Not that they have problems with that, because they have huge markets everywhere, but it is a way of pressure, this kind of closing the market. So and also we had recently one, I don't remember her name, but it was a South Korean K-popper that also said something about, I don't know if it was Taiwan or Tibet, some of these more taboo issues in China, and she was also banned. So the relationship is kind of problematic, but I would love to hear Mr. Choi talking about it. But thank you very much. Thank you. Mr. Choi, if you could enlighten us, but you don't have to go into the controversial topics. You can just enlighten us a little bit about Chinese and South Korea relations. Thank you. Okay, but I think maybe the question was, what the question meant was, Chinese government ban on the flow of Korean culture or pop into China.
because the Korean government does not ban any culture or including China. We welcome the influence of other culture. Korea is a small country. It's 37 times smaller than Brazil, and I mean the peninsula. If we talk about South Korea, it's 84 times smaller than Brazil, and it is surrounded by superpowers like China, Russia, Japan, and US is also main player in that area. So we are kind of sensitive and even vulnerable to external factors or influences. But we survived and we maintain our own culture. I think by accepting and harmonizing the cultures that we received, including from China. Chinese culture is adorable, and we received a lot of influence from them. Having said that, I think the Korean pop stars, of course, their nationality is Korean, but as you know, the K-pop is a mixture or based on various musical genres and choreographies across the world. Reggae, and hip hop, disco, all kinds of musical, even from Arabic regions. So I'm proud that the Korean pop stars are making some good influences across the world, but I don't think they are exclusively Korean assets, because they get influence from all over the world. And their music and their dance, they, of course, they have, some Korean element, but at the same time, that shows the harmony that Korea made, mixing the various diverse cultures that we received. So in that sense, it's we are, as I said, the Korean government is an advocate of freedom of speech, freedom of expression, and we value culture as it is. So I just want to say that. And regarding the bilateral relations between South Korea and China, China is #1 trade partner for Korea, and it's a neighboring country. And many South Korean companies invested in China, and we import a lot of like Brazil, numberless of countless number of goods from China. We are neighboring countries, so we have to coexist in harmony, and that's it. Thank you. Thank you both for joining us tonight. I would like to give the floor back to you for a few final questions, saying your goodbyes. Paulo, please. Yeah, thank you very much. For me, it was a huge honor to be here, and I learned a lot. And now I want to go even more to South Korea. And was a great pleasure. I loved all the questions. There was a great audience there. And thank you again from the Diretório Acadêmico from the UNCEUB for this invitation. It was a pleasure and an honor to be here. Thank you very much, and I hope to see you soon, present face to face, if that's possible, anytime soon. Bye. Thank you. Mr. Choi, please. Thank you very much again for this opportunity. It is my honor and pleasure to be with you tonight.
As I said, I came to Brasilia less than 3 months ago, so I was just busy, settling down and adapting myself and my family to this new environment. But taking this opportunity, I really, sincerely appreciate the kindness of the Brazilian people and the excellent, the treatment that I received, my family received, so far. And I'm committed to, enhancing the good relations between Brazil and Korea. And as I said, before the meeting to both, professors, I fell in love with, Brazil. So I hope to, live and work here as long as I can, and making, a difference in our, the relations. Thank you. Thank you. I'm sure you will. And we'll be very happy for it. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. A Semana de Relações Internacionais do UniCeub termina amanhã. Amanhã nós vamos discutir a relação do Brasil com países do eixo não ocidental e teremos nosso encerramento também à noite. Continuem participando, porque essa semana está muito legal. E obrigada pela atenção. Vemos vocês na próxima palestra. UniCeub. Histórias incríveis nascem aqui.